Quanto que custa um funcionário para registrar no meu MEI? Nesse vídeo eu vou te falar quanto que custa e, além de tudo, eu vou te mostrar todas as suas obrigações, os seus deveres. É um vídeo mais completo que você já assistiu e bora pro conteúdo. Olá, tudo bem? Eu sou o Aldo, o seu contador, e nesse vídeo vamos falar quanto que custa, quanto que vai sair do seu bolso por mês registrar um empregado. Eu tenho um treinamento que chama Folha de Pagamento para o MEI. Lá nesse treinamento eu te ensino a registrar o passo a passo, como é que funciona o sistema, te ensino quais são os direitos, 13º, férias, os exames que você tem que fazer. Além de tudo, ainda tem um grupo de dúvidas para tirar suas dúvidas, você pode perguntar e você vai ter acesso a vitalício a esse curso, está com valor promocional, o link está na descrição, não perca essa oportunidade e bora pro conteúdo. Quanto que custa? Vamos começar pelo salário, né? Qual que é o salário que você tem que pagar? O salário mínimo, no mínimo o salário mínimo. Qual que é o salário mínimo de 2024? 1.412. Só que tem uma particularidade. Se a sua empresa for empresa do comércio ou tiver um sindicato, o que é o sindicato? É um sindicato que defende a categoria. Então, por exemplo, no comércio existe o sindicato do comércio. Então é muito importante que você verifique com o sindicato da categoria qual que é o salário mínimo da categoria. Então, exemplo, aqui na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o salário mínimo vigente hoje é 1.693. Olha a diferença, de 1.412 para 1.693 tem uma diferença. É muito importante que você verifique isso, porque senão você vai ter que pagar essa diferença depois no processo judicial. Então, não faça errado, porque depois fica mais caro para você, tá bom? Então, vamos lá. Então, além do salário mínimo, que você já sabe agora, ou é 1.412 ou é 1.693 no caso aqui da minha cidade, eu vou te falar agora os encargos, né? Quanto que custa, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é com relação ao INSS patronal. O que é esse INSS patronal? É o INSS que a empresa contribui para a Previdência para ajudar a custear os benefícios, as aposentadorias. Infelizmente não tem o que fazer, você tem que ajudar. Qual que é a alíquota que o MEI paga? 3%. Existe o INSS do empregado e o INSS patronal. O do empregado é 8%, 9%, só que você desconta no lerite dele e repassa para o governo. Não sai do seu bolso, sai do bolso do empregado. Tá? Então, no caso, seria 1.412 menos essa alíquota. Então, ele ia receber menos, não vai receber 1.412, porque desconta esse INSS para ele contribuir com a aposentadoria dele. Tá? Qual que é a alíquota, né, do INSS patronal? Então, você vai pagar 3%, é 42,36. Então, 3% de 1.412 é 42,36. Além do INSS, você tem que pagar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para o empregado, que é 8%. Quanto que custa? R$ 112,96. Então, você tem que pagar o salário mínimo, mais 3% de INSS patronal, mais 8% de FGTS. E, além de tudo, você tem que fazer também uma projeção das férias e do 13º. Mas, Aldo, as férias eu não pago uma vez por ano, o 13º eu não pago uma vez por ano? Paga, só que você tem que já fazer o quanto que custa cada mês para você, porque é uma forma de você se preparar e você realmente saber o valor real, quanto que custa um empregado para você. Então vamos lá, 1/12 de férias sai no valor de R$ 117,67. Além das férias ele tem que pagar 1/3, então é R$ 39,22, então férias R$ 117,67, o terço sobre as férias R$ 39,22 e o 13º, R$ 117,67. Vou somar INSS patronal, FGTS, férias, terço de férias e 13º, vai sair R$ 1.841,88. Você viu? Você registra por 1.412, mas o custo é R$ 1.841,88. Então, assim, aumenta bastante. Então, a primeira pergunta que eu te faço: você está preparado para registrar esse empregado? Você tem esse valor? Porque se você contrata um empregado e não registra, olha o tanto de custo que você está projetando para você pagar futuramente. Porque tem vários casos aqui no meu escritório que a pessoa não registra o empregado, depois que ele sai, ele entra com processo na justiça e você vai ter que pagar. Não tem jeito, tá? Agora vamos falar o seguinte, com relação às obrigações que você tem. Que a primeira obrigação que você tem que fazer, que é muito interessante e que é obrigatório, se você não fizer, você paga a multa, é os exames admissional, exame periódico e exame demissional. Mas, Aldo, por que eu tenho que fazer esse exame admissional? O exame admissional é uma forma de uma prevenção sua. Por quê? Porque se o empregado já tem uma doença pré-existente, lá nesse exame admissional, o médico do trabalho, ele já vai
verificar isso e já vai laudar ali. Então você não corre o risco de ter que pagar. Porque acontece? Se você não faz, primeiro que você vai ser multado por não fazer esse exame admissional, e segundo, é que se esse empregado tem uma doença por conta do trabalho, e aí você vai ter a obrigação de custear todo esse processo aí do empregado, beleza? O que é exame periódico? Quando ele faz 1 ano de empresa, você faz o exame do período. Como é que foi o ano dele? Ele está bem? A saúde dele está bem? Porque você tem que cuidar da saúde do seu empregado. E o demencional é quando ele está saindo, tá? Então tudo isso é obrigação. E uma coisa muito importante que eu vou te falar agora é com relação ao contrato de experiência. É muito importante que você faça o contrato de experiência. Porque se você contrata um empregado e não faz esse contrato de experiência, se você resolver demitir ele, você vai ter que indenizar 30 dias de salário, férias, 13º. E se você tem um contrato de experiência, esse contrato de experiência, ele é uma experiência que você está fazendo com o empregado, e tanto o empregado também está fazendo com você. Pode ser que o empregado ele não goste de trabalhar na sua empresa, ele não se acostume, né, com o serviço. Então, tanto você pode dispensar ele sem ter custos maiores, como ele também pode sair. Então é muito importante que você faça esse contrato de experiência, que você tenha, para você não precisar pagar mais, né? E você consiga fazer uma experiência, realmente ver se vai valer a pena você contratar esse empregado ou não. Então, essas aqui foram algumas dicas para você saber quanto que custa, algumas obrigações. E se você gostou desse vídeo, já deixa nos comentários aqui. E se você tiver alguma sugestão de novos vídeos, ou tiver também alguma pergunta, deixa aqui que eu ou a minha equipe a gente vai responder e vai te ajudar. E se você precisar transformar o seu MEI numa empresa, uma ME, nosso link também do nosso escritório está aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.